Olá, para nossa conversa de hoje, vamos nos basear no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, ele que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Isso mesmo. E especificamente estamos com o caderno 19, que é focado em conhecimento específico para o cargo de analista apoio à advocacia. Um material denso. E o tema? O tema é um daqueles clássicos, né? Mexe com a vida de todo mundo e, claro, despenca em concurso. Direito de família e sucessões. Com certeza. A nossa missão aqui é pegar esses tópicos que podem ser bem áridos e descobrir juntos onde a banca FGV costuma esconder as suas armadilhas. Exato. E o mapa que o professor Lessa desenha pra gente não é só um resumo da lei, né? Não mesmo. A ideia é pensar com a cabeça do examinador. A gente vai ver como o direito e principalmente as provas de concurso estão correndo para acompanhar a realidade da família brasileira. Que mudou demais. Radicalmente. O foco vai ser entender as pegadinhas nos regimes de bens, a reviravolta na herança entre casamento e união estável e, claro, a famosa ordem de quem herda o quê. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais tradicional, o casamento. O material já abre com a idade mínima para casar, 16 anos, mas precisa da autorização dos pais. Parece simples, né? Mas já tem pegadinha aí. Já começa assim. E das grandes, porque a nossa memória, talvez de filmes ou novelas antigas, nos diz que existiam exceções. Ah, sim, tipo em caso de gravidez, essas coisas. Isso, para evitar uma pena criminal ou, em caso de gravidez, um juiz podia autorizar o casamento de alguém com menos de 16 anos. Só que isso, olha, acabou. Acabou. Completamente. Uma lei de 2019, a 13.811, passou o rodo nessas exceções. Hoje é proibido e ponto final. Menor de 16 anos não casa no Brasil, em hipótese alguma. Caramba, e a mudança é super recente. Isso é uma casca de banana clássica da FGV. Totalmente. Eles vão criar um cenário tipo super dramático, uma situação que parece justificar o casamento de alguém com 15 anos. Só para testar se o candidato está atualizado. E a resposta é sempre não. Sempre não. Entendido. Agora vamos entrar no coração do patrimônio da família, os regimes de bens. A regra geral, aquela que vale se o casal não fala nada, é a comunhão parcial. Certo. É bem intuitivo. O que cada um tinha antes de casar é seu. O que compraram juntos com o esforço do casal durante o casamento, divide na metade se um dia separar. Ok, essa é a base. Mas o material do professor Lessa acende um alerta gigante em outro regime. O da separação obrigatória de bens. Ah, sim? É aquele que a lei impõe, por exemplo, para quem casa com mais de 70 anos. E junto dele vem uma súmula que todo mundo já ouviu falar. A 377 do STF. E é aí que a coisa complica. Por quê? E como complica? Porque se você lê a súmula friamente, ela diz algo que parece contraditório. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Ué. Ou seja, a lei obriga a separar, mas a súmula diz para comunicar, para dividir o que foi comprado durante. Não faz sentido. Por décadas, essa comunicação foi vista como automática. Casou com 71 anos, comprou um apartamento. Na hora do divórcio ou da morte, metade era do outro e pronto. Mas isso não soa meio injusto? A própria lei obriga a separar os bens justamente para proteger o patrimônio. Aí o tribunal cria uma regra que na prática vira uma comunhão parcial? Sua pergunta é exatamente o que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, começou a questionar. E eles deram uma virada de chave nessa interpretação. E o que eles disseram? O STJ disse o seguinte: calma lá, a comunicação não é automática. Hoje, para que um bem seja dividido nesse regime, é preciso provar o esforço comum na aquisição. Ah! Não basta dizer, foi comprado enquanto estávamos casados. É preciso demonstrar que ambos contribuíram, seja com dinheiro, com trabalho, com apoio, enfim, que houve uma parceria real para adquirir aquele bem. Ah, agora faz mais sentido. Então a súmula 377 ainda existe, mas a aplicação dela mudou completamente. Isso. Não existe mais a presunção de esforço. Isso muda tudo para a prova. Se a questão não mencionar a prova do esforço comum, o bem não se divide. Exatamente. A FGV vai contar uma história em que um dos cônjuges, casado sob separação obrigatória, comprou um bem sozinho.
A resposta correta será que o outro não tem direito a nada, a não ser que se prove a colaboração. E essa lógica se aplica à união estável também, né? A mesma lógica. E o material define bem a união estável: convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de formar família. Aliás, vale lembrar da súmula 382 do STF. Não precisa morar sob o mesmo teto para caracterizar, tá? Boa lembrança. E na união estável, a regra de bens também é a comunhão parcial, mas o ponto que o material do professor Lessa trata como a bomba atômica do tema é outro. Sim. O direito à herança do companheiro, o famoso tema 809 do STF. Se tiver uma única coisa para memorizar sobre união estável para a prova, é esta. Existia um artigo no Código Civil, o 1790, que era, assim, uma aberração. Por quê? Ele criava um sistema de herança muito pior para o companheiro sobrevivente do que para o cônjuge. Era um tratamento de segunda classe, sabe? Entendi. O que o STF fez no tema 809 foi simples e demolidor. Declarou esse artigo inconstitucional. Parece algo muito drástico. É drástico, mas necessário quando a lei viola a Constituição, que prega a igualdade. Na prática, o que acontece é o seguinte: para fins de herança, hoje, união estável e casamento dão exatamente na mesma. Totalmente equiparados. Os mesmíssimos direitos sucessórios, regidos pelo artigo 1829 do Código. Pode ter certeza que a FGV vai criar um cenário onde a regra antiga do 1790 parece a resposta certa. É uma armadilha. Esse artigo é um fantasma jurídico, ele não existe mais. Anotado. Fechando esse primeiro bloco, o material ainda passa pelo parentesco e destaca um conceito super moderno: a multiparentalidade. Isso é fascinante. A possibilidade de ter, por exemplo, o nome do pai biológico e do pai socioafetivo na certidão de nascimento. E isso tem um impacto gigantesco, inclusive na herança. Essa pessoa vai herdar de 2 pais ou 2 mães. E ainda sobre parentesco, tem uma dica que o professor Lessa dá que é ótima. Qual? Sogra é pra sempre. Como assim? É uma brincadeira para lembrar que o parentesco por afinidade em linha reta, sogro, sogra, genro, nora, não acaba com o divórcio. Ah, essa é boa. Então, mesmo depois de se divorciar, a pessoa não pode casar com a ex-sogra. Exatamente. É um impedimento matrimonial que a FGV adora colocar em questões para confundir. Imagino. E para fechar, sobre alimentos, a grande pegadinha é a prisão civil. A dívida de pensão pode levar à prisão, mas não é qualquer dívida. A súmula 309 do STJ define a regra. Que é? A prisão só vale para as 3 últimas parcelas vencidas antes de entrar com a ação, mais as que forem vencendo durante o processo. Então, se alguém deve, sei lá, 2 anos de pensão, a prisão não será por esses 24 meses. De jeito nenhum. A prisão é uma medida de coação para forçar o pagamento da dívida mais urgente, a que garante a sobrevivência. A dívida mais antiga, para além desses 3 meses, continua existindo. Certo, vai para penhora de bens. Exato, vai para penhora, mas não justifica mais a medida extrema da prisão. Ok. Falamos de como os bens são divididos quando um relacionamento acaba em vida, mas a prova final é quando ele acaba com a morte. Aí entramos em outro campo minado para concursos, o direito das sucessões. O princípio básico aqui é o tal do Droyd-Sazini, né? No momento exato da morte, a herança já passa para os herdeiros. A grande questão é: que herdeiros? E a resposta está numa fila, uma ordem de preferência que a lei cria no artigo 1829. Pensa numa escadinha. Ok. No primeiro degrau estão os descendentes, filhos, netos, que dividem a herança com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Primeiro degrau. Se não tem descendentes, subimos um degrau. A herança vai para os ascendentes, pais, avós, também dividindo com o cônjuge ou companheiro. Certo. Se não tem nem descendentes nem ascendentes, o cônjuge ou companheiro fica com tudo. E só se não existir nenhum deles, a herança vai para os parentes colaterais até o 4º grau. Irmãos, sobrinhos, tios. E primos. Isso. Ok, a fila parece clara. Mas o material aponta que o verdadeiro inferno astral da FGV está no primeiro degrau. Essa tal concorrência do cônjuge com os filhos. Porque não é sempre que ele divide a herança com os filhos, certo? É aqui que a maioria dos candidatos escorrega. Essa concorrência depende do regime de bens do casamento.
Ah, lá vem o regime de bens de novo. Sempre ele. Pensa na herança como um jogo. No regime da comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente só entra no jogo da herança dos bens particulares do falecido. Os bens que a pessoa já tinha antes de casar ou recebeu de herança. Isso. Nesses ele herda junto com os filhos. Agora, nos bens comuns, ele não joga. Ele não é herdeiro. E por que não? Porque nesses bens comuns, ele já é dono da metade. Essa metade se chama meação. Meação não é herança, é um direito que ele já tinha. Entendi. Seria como herdar algo que já é seu. Exato. A lógica é, nos bens comuns, ele fica com a sua meação, que é a metade dele, e a outra metade, a do falecido, vai inteira para os filhos. Deixa eu ver se eu entendi. Na comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente é meieiro nos bens comuns e herdeiro nos bens particulares. É isso. Perfeito, você resumiu a ópera. Agora, se o regime for o da comunhão universal, onde tudo é do casal... Aí ele é meieiro de tudo. Exato. Então ele não é herdeiro de nada se houver filhos. Ele fica com a sua metade e a outra metade vai toda para os descendentes. E na separação obrigatória? A mesma coisa. O cônjuge não herda nada em concorrência com os filhos. Caramba, é um detalhe que define a questão inteira. Mas você disse que tem uma situação onde a regra vira de cabeça para baixo. Exato. E a banca adora esse contraste. Se não houver filhos, mas os pais do falecido estiverem vivos, os ascendentes... Ah, os sogros. Isso. Aí o cenário muda completamente. Na concorrência com os sogros, o cônjuge ou companheiro herda sempre, não importa qual era o regime de bens. Sempre, mesmo na separação obrigatória? Sempre. Pode ser comunhão universal, separação obrigatória, parcial, não interessa. Ele sempre vai ter direito a uma fatia da herança. A FGV mistura esses cenários para criar o caos. Entendi. E se a gente descer até a última classe de herdeiros, os colaterais? O material do professor Lessa aponta uma exceção curiosa à regra de que o parente mais próximo exclui o mais distante. Essa é a pegadinha do tio contra o sobrinho. Vou te fazer a pergunta. Manda. Morre uma pessoa, sem filhos, sem pais e sem cônjuge. Os únicos parentes são um tio e um sobrinho. Ambos são parentes de terceiro grau. Pela lógica, quem herda? A lógica diria que eles empatam e dividem a herança, meio a meio. Pois é, mas o direito nem sempre segue a nossa lógica. O Código Civil, no artigo 1843, tem uma regra expressa que pouca gente conhece. Que é? Os filhos dos irmãos do falecido, ou seja, os sobrinhos, têm preferência sobre os irmãos dos pais do falecido, os tios. Não acredito! Pode acreditar. Na briga entre tio e sobrinho pela herança, o sobrinho leva tudo. É uma regra específica que, se você não conhece, erra a questão com certeza. Fantástico. Ok, vamos amarrar as pontas agora. Se a gente tivesse que tatuar 4 ideias-chave desse material na cabeça antes da prova, quais seriam? Vamos para o nosso resumo de ouro. Vamos lá. Primeira, qual a regra definitiva da sucessão na união estável? Equiparação total ao casamento. O tema 809 do STF enterrou o artigo 1790. Para a prova, cônjuge e companheiro têm direitos de herança idênticos. Fim de papo. Segunda tatuagem. Súmula 377 do STF sobre a divisão de bens na separação obrigatória. É só casar e dividir. Não mais. O STJ pacificou que a comunicação não é automática. Precisa provar o esforço comum para ter direito à metade dos bens comprados durante o casamento. Sem prova, sem divisão. Terceira. Um herdeiro pode renunciar à herança e dizer: não quero, mas deixo a minha parte para o meu filho. De jeito nenhum. Pensa na herança como a fila de um show. Se você renuncia, você sai da fila. Você não pode botar seu filho no seu lugar. Sua vaga some. Exato. Sua vaga simplesmente deixa de existir e a fila anda para os próximos da mesma classe. O direito de representação, onde o filho herda no lugar do pai, só existe se o pai já morreu antes ou foi expulso da fila. Na renúncia, não. Ótima analogia. E a quarta e última. Um pai dá um apartamento de presente para um dos 3 filhos em vida. Na hora da herança, como fica essa história? Esse presente é visto pela lei como um adiantamento da herança. A lei quer que os herdeiros necessários recebam partes iguais.
Certo. Então, esse filho que ganhou o apartamento tem o dever de colação, que é um nome chique para trazer de volta ao monte. Ele informa o valor do bem no inventário para que seja descontado da sua parte, garantindo que no final todos os irmãos recebam o mesmo. E tem exceção. Tem. A única forma de isso não acontecer é se o pai, no ato da doação, escreveu expressamente que aquele presente estava saindo da sua parte disponível, os 50% que ele pode deixar para quem quiser, e que estava dispensando o filho de fazer a colação. Brilhante. Esses pontos cobrem de forma cirúrgica o que a FGV pode cobrar. A lição é que não basta saber a regra, né? De forma alguma. Tem que saber a exceção, a súmula e principalmente a interpretação mais recente dos tribunais. É isso. O professor Lessa até brinca no final do caderno que o objetivo é dominar essas regras para garantir que a sua herança seja o cargo público. Uma ótima herança, por sinal. E isso me leva a uma reflexão final que o próprio material inspira, sabe? As leis de família e sucessões são uma tentativa constante de equilibrar a proteção do patrimônio com os laços de afeto. Um equilíbrio difícil. Muito. Mas, com as novas configurações familiares como a multiparentalidade e tantas outras, será que a lei consegue acompanhar a velocidade da realidade social ou ela está sempre um passo atrás, correndo para se adaptar? Uma excelente questão para se pensar. Esta análise foi inteiramente baseada no caderno 19 do projeto Alero Turbo, uma criação do professor Dr. Marcelo Lessa. Para mais conteúdo estratégico, acompanhe o trabalho do Instituto Lessa 360 Graus.